pergunta também, que é mais relacionada aos jovens, né? Porque eu vejo que tem muita a juventude hoje, eu vejo que às vezes está um pouco afastada dessa parte da espiritualidade, né? Então, assim, de que maneira tu acha que a espiritualidade pode ajudar aos jovens a trabalhar essa parte da ansiedade, né? E também dessa pressão social, que eu vejo que tem muitos jovens estão passando por isso, né? É verdade. No livro Amar e Servir, do Espírito Áureo, que é publicado pela Federação Espírita, ele vem falando sobre as primícias do amanhã serão moldadas pela exuberância da mocidade. Como é importante a gente compreender a importância que tem os nossos jovens, a importância que tem instruir a eles e andar em conjunto com a espiritualidade. A espiritualidade é uma ferramenta eficaz para a formação moral, para a formação espiritual, para a formação do psicológico desses jovens. E esses jovens são o futuro, o nosso futuro, o futuro dessa geração, o futuro dessa encarnação estão nos jovens. E também o futuro das doutrinas e das religiões também. A propagação do bem depende da nossa sequência. Nós iremos, né, partir, virão outros, mas eles precisam estar inteirados. Uma doutrina que cria toda uma confusão, que cria toda uma prisão e grades, deixando para fora os jovens por entenderem ser menos experientes e deixando para dentro aquelas pessoas que já estão viciadas a achar que sabem. Eu não estou falando só da doutrina espírita, eu estou falando das religiões e de todas as Uhum. doutrinas. Ela comete um sério erro. Talvez eles não tenham a experiência de estudo, talvez eles não tenham a mobilidade, né, em estudar, em procurar entender, mas eles têm uma experiência que é para o futuro. Eles têm uma experiência que é justamente de dar rumo à doutrina espírita e às outras doutrinas no geral. Fora que a espiritualidade, e aí eu vou falar sobre o espiritismo no geral, né? Não só falando do que é chamado kardecismo, mas o espiritismo como eu entendo, um espiritismo que nasce com a humanidade, o espiritismo que nos diz que a humanidade precisa andar em congruência com os valores do Criador e também com os valores do bem, que é a mesma coisa. Então, falando do espiritismo, o espiritismo pode entrar na vida de um jovem de forma a ajudar ele nos momentos mais difíceis. Nossos jovens, eles caem em muitas armadilhas por falta de ter um ombro amigo para entendimento e não julgamento. O Daniel sempre diz que quando você estuda profundamente as doutrinas, as religiões, mas não só isso, quando você pratica o bem, quando você exemplifica o bem, você liberta um conhecimento e você diminui o seu julgamento. Geralmente, os que mais julgam, os maiores preconceitos vêm da ignorância. O preconceito tem fruto da ignorância. Nós temos que entender que a juventude de um século atrás não é a mesma juventude que temos hoje. E não será a mesma juventude do amanhã. São momentos diferentes, situações diferentes, questões diferentes. Serão, em oportunidade, sempre desafios. Não só para quem está aqui no momento, mas para a espiritualidade também. Mas ela, diferente de nós, é sábia, diferente de nós, é inteligente e, muitas vezes, diferente de nós, tem um amor extremo. Né? Ela tem um amor extremo por todas as gerações e pelo momento que passamos. Então, quando o jovem ele conhece a espiritualidade, e aí não estou falando de dogmas de nenhuma doutrina, estou falando da espiritualidade, ele consegue visualizar que os problemas que ele julga passar podem ser sempre resolvidos, que a tempestade não é para sempre, porque é um momento muito difícil, psicologicamente falando, biologicamente falando, né? Onde a gente tem a influência dos hormônios e de muitas outras coisas. Espiritualmente falando, das influências dos espíritos obsessores que sabem da fragilidade daquele momento
que passam os jovens. É um momento muito complicado e de decisões que podem ser definitivas. Algumas decisões que nós tomamos, nós carregamos as consequências delas pelo resto da nossa vida. Tudo bem que a gente pode mudar a rota, que a gente pode estabelecer ali um consenso do que mudar, do que eu errei, né, do que eu podia fazer para melhorar, mas ainda assim, algumas das nossas decisões ecoam para a eternidade. Quem aqui não já fez uma besteira enquanto jovem que hoje pensa, meu Deus, como é que eu posso ter feito isso? Ou como é que eu me arrisquei tanto ao ponto de fazer determinada coisa? O jovem, quando ele está procurando a sua espiritualidade, quando ele é abraçado pela verdadeira espiritualidade, de cara ele já vê, ele já compreende, né, a sua vida dentro dos valores morais, dos valores éticos, dos valores espirituais. De novo, não estou falando em religião e doutrina, estou falando da espiritualidade. Quando ele reconhece a sua liberdade de louvar a Deus, de buscar a Deus à sua maneira, e quando ele entende que Deus compreende, sabe ler todos os seus atos e que ele é alcançado por essa bondade divina, ele começa a traçar um caminho na sua vida que também é sem volta, mas é para o bem. O jovem, ele se afasta da bebida, ele se afasta da droga, ele se afasta, né, da promiscuidade. Por quê? Porque ele encontrou ali todas as explicações para esses assuntos que eram tabus, mas que podem ser todos vistos à luz da espiritualidade. Quando ele acha colo de Deus, ele não sai caminhando sozinho. Então, nós temos que pensar que os nossos jovens, eles são a perpetuação de qualquer religiosidade, ou seja, de qualquer religião, depende dos nossos jovens, mas também da doutrina espírita, do espiritismo, ou do espiritualismo, como alguns queiram chamar. Vocês que já me acompanham sabem que eu não faço essa diferenciação. Para mim, espiritismo nasce com a humanidade, né? E nós somos espíritas. Eu sou espírita, então, quando ele conhece o espiritismo, quando ele conhece o espiritualismo, quando ele se sente encaixado realmente num local que compreende as suas dificuldades, que compreende as transformações, mas principalmente compreende que o mundo de hoje não era o mundo anterior e não será o mundo do futuro, ele consegue se encaixar e fazer a sua formação de valores. E isso também é benéfico para toda a humanidade. Diminui-se a violência, diminui-se o caos e aumenta-se o amor entre os irmãos.